noite a todos. É uma alegria muito grande participar dessa data tão importante para o Loreto Flores, que são 66 anos dessa casa, né? Chico Xavier dizia que depois que uma casa espírita faz 50 anos de trabalho aqui na Terra, ela ganha o direito de ter uma réplica no espaço. Então é interessante vocês saberem que, ao chegar ao mundo espiritual, podem continuar trabalhando, que o local já vai estar lá, replicado para vocês. Então, que a paz e o amor de Nossa Mãe Santíssima nos envolva a todos esta noite, nos envolva a todos nesses tempos de tantas turbulências. Nós vamos falar, então, sobre esse espírito que foi escolhido para ser a mãe de Jesus. Quando se fala na mãe de Jesus, quando se fala em Maria de Nazaré, em Nossa Senhora, nós estamos falando do maior símbolo de pureza que já veio à Terra. Vivia de pureza feminina. Ela vivia numa sociedade patriarcal, uma sociedade totalmente masculinizada por força e por princípio, e mesmo assim ela ocupou o seu lugar naquela sociedade com toda a coragem e a dignidade da mulher daquela época. Ela simboliza, então, desde sempre, o sentimento da maternidade plena e universal. Maria é este ser que a história talvez não tenha ainda compreendido, muito pouco se falou dela. Quando nós procuramos sobre Nossa Senhora no Novo Testamento, nós vemos que sobre ela existem apenas 7 fatos, 7 narrativas. Nos 4 evangelhos, apenas 7 narrativas. E uma passagem rapidinha no Atos dos Apóstolos. Então, dirigidas a Maria, em toda a história da cristandade, foram apenas 8 frases. Citações a respeito dela, apenas 3. E em todos os versículos que fala sobre ela, nós encontramos apenas salpicos, pouquinhas informações sobre a vida dela. No entanto, ela foi aquela que, depois do retorno de Cristo ao mundo espiritual, ela se tornou a referência de trabalho dos demais apóstolos, porque ela também era uma fiel discípula de Jesus. Então, 4 situações em que Maria fala, que registrou-se uma fala de Maria. Na Anunciação, quando ela recebe a visita inusitada de um anjo, né, chamado Gabriel, e o nome Gabriel é simbólico, porque o nome Gabriel significa mensageiro de Deus. Então, na verdade, ela recebe um mensageiro de Deus, um espírito superior, né? E esse mensageiro de Deus, que a cristandade preferiu chamar de anjo, que é um belo nome, por sinal, ele anunciava o nascimento de Jesus e ela, então, dialoga com ele. Então, isso está em Lucas, capítulo 1, versículo 26, porque naquele tempo, então, o anjo vai a uma cidade da Galileia. Essa cidade da Galileia se chamava Nazaré, e ela encontra Maria, esse anjo encontra Maria, desposada, esposa de José. E ele cumprimenta aquela jovem de uma forma muito singular, que mulher nenhuma até então tinha sido cumprimentada daquele jeito. Ele diz, salve Maria, Ave Maria, né? Que mostra que é um cumprimento de quem reconhecia a grandeza daquela alma que estava ali. E ele fala, salve Maria, agraciada és tu, o Senhor é contigo, bendita és tu entre todas as mulheres. Então ela assusta, né? Ela assusta com
com aquela saudação, ela na sua humildade, ela não se sentia diferente de nenhuma mulher daquela época. E o anjo fala com ela: você é bendita entre todas as mulheres, né? O Senhor está contigo. E ela fica muito assustada, querendo saber de que se trata aquela visita. E então o anjo diz para ela que ela teria um filho, né? Que ela estava sendo agraciada, que o Deus estava com ela e que ela ia ter um filho. E ela então fala: como pode acontecer de eu ter um filho se eu acabei de me casar? Guardem bem essa expressão que ela diz: eu acabei de me casar, como é que eu posso estar grávida, né? É isso que ela diz. E o anjo diz: não temas. E o anjo, então, profetiza para ela quem que seria aquele filho, né? E ele ainda escolhe o nome. Ele diz: e seu filho deverá se chamar Jesus, e ele será o filho do Altíssimo, e ele reinará um reino que não terá fim. Isabel, sua prima, também está grávida, o anjo diz. E Maria fala: quando o anjo diz que ela teria aquele filho, ela se dispõe ao trabalho na hora. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. Ali ela demonstrava, então, a sua plena disponibilidade para o trabalho. Ela não sabia o que ia acontecer daí para frente na vida dela, mas ela confia e se entrega ao trabalho, porque ela estava reencarnada e, sob o véu do esquecimento, ela não imaginava a dimensão da sua missão aqui na Terra. E ela fala: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo o que você está me dizendo agora, ela diz para o anjo. Então ela não duvidou. E ela vai visitar Isabel. Ela vai visitar Isabel e depois, a outra vez que ela conversa com Isabel, a outra vez que registra fala dela na Bíblia é quando ela leva Jesus no templo e depois nas bodas de Caná, quando ela conversa com Jesus, aquela questão que o vinho havia acabado. Em nenhuma outra passagem da Bíblia, Maria profere alguma fala. Em nenhuma outra, só nessas situações aí que ela tem fala registrada na Bíblia. Mas em muitos acontecimentos da vida de Jesus, ela estava presente, sempre próxima, e rodeada com aquelas mulheres que a Bíblia chamava de mulheres piedosas, né, que estavam sempre ali acompanhando Jesus. E respeitando os costumes judaicos, né, respeitando o distanciamento que as mulheres daquela época tinham que ter ali no dia a dia, elas ficavam um pouco mais afastadas, mas elas cuidavam das crianças que estavam ali seguindo os adultos que seguiam Jesus, elas cuidavam da alimentação, elas trabalhavam muito naquele encontro. Então, quem foi Maria? Ela foi uma mulher muito linda. As tradições orais, né, quer dizer, as histórias que o povo contava e que vai passando de uma geração para outra, a tradição é que deu para nós ficarmos conhecendo a origem genealógica de Maria, e não os textos evangélicos. Então, são essas tradições que disseram que Maria tinha estudado no templo. Gente, isso é uma raridade. Isso é uma raridade, uma mulher sair de casa naquela época e estudar. E ela conseguiu essa façanha. E isso está registrado não na Bíblia, mas no Evangelho apócrifo de Tiago, dizendo que na adolescência ela vivia no templo, ela vivia longe dos pais, ela vivia no regime mais ou menos de internato no templo de Jerusalém. Então, ela estuda e mais duas fontes confirmam que ela realmente estudou
e isso a tornou uma mulher muito diferente das outras mulheres do seu tempo. E a gente até pensa que esta oportunidade que lhe foi dada é para que ela pudesse lidar com o filho a quem ela tentaria ensinar e educar como mãe, mas que era muito maior do que ela, né? Porque com ele ela aprenderia muito mais. Quanto à família de Maria de Nazaré, não se sabe se ela tinha irmãos, não se sabe se ela tinha irmãs, não se sabe quando os pais dela morreram, mas nós sabemos que eles se chamavam Joaquim e Ana. Então, que espírito é Maria de Nazaré? Um espírito de uma luminosidade, de uma envergadura que nós não conseguimos nem imaginar a grandeza desta entidade. Com certeza, a Maria não foi escolhida por acaso. Ela foi escolhida no plano espiritual, teve a sua programação reencarnatória. Nós todos temos uma programação reencarnatória. Haja vista as questões 258 e seguintes do Livro dos Espíritos. Então, Maria também teve a escolha, né, de todas as situações que ela ia enfrentar aqui na Terra. Ela reuniu, então, conhecimento, propósito, força para desempenhar a sua missão. E veio para a Terra e a desempenhou com toda a grandeza da sua alma. Ela acompanhou todos os passos de Jesus. E no livro Lázaro, Redivivo, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, Humberto de Campos diz que Maria acompanhou todos os passos de Jesus e tudo que ela viu acontecer, ela guardava, ela tentava memorizar, porque no fundo, ela sabia que ela ia precisar de contar aquela história depois. E, de fato, ela recebe, depois que Jesus é crucificado, ela recebe o apóstolo Paulo, que se encanta dentro daquela sociedade machista, né? E o próprio Paulo era machista. Ele se encanta com a sabedoria e a pureza de Maria e pensa que ele gostaria muito de escrever sobre a vida dela. E quando escrever sobre Jesus, com os dados que Maria tinha para contar. E quando ele Paulo percebe que a missão dele caminhava para outro lado, e ele não poderia voltar em Éfeso para escrever a história de Jesus que Maria ditaria, ele então pede um médico grego chamado Lucas, que procure Maria e, dali, consultasse Maria sobre a vida de Jesus, sobre os acontecimentos de Jesus e escrevesse o Evangelho. E é assim que nasce o Evangelho de Lucas. Tanto é que ele sai desse coração feminino de mãe, por isso que ele é aquele poema de beleza, né? Maria se casa com um homem notável. Numa sociedade de supremacia exclusivamente masculina, o homem tinha todos os direitos do mundo, a mulher nenhum direito do mundo. Ela não podia dirigir-se ao marido em público, ela não podia andar ao lado dele em público, ela tinha que andar atrás. Imaginemos nós esse espírito tão extraordinário, que tinha tanta certeza da missão que veio desempenhar, que ela casa com José e ele simboliza um modelo de discrição, porque ele se apaga para que ela brilhe. Para que ela brilhe. E o José era um espírito tão notável. Ele também teve ali as suas relações diretas com o plano espiritual mais alto, né? José também recebe o aviso que ele tranquilizasse o coração, que Maria ia ter um filho. Depois ele recebe o aviso que ele deveria ir para o Egito para fugir de perseguições. Então, ali estava o pai de família, que dava a Maria todas as condições de uma estrutura familiar saudável
para que Maria pudesse, mesmo naquela sociedade de extrema submissão feminina, para que Maria pudesse exercer o seu papel e mostrar toda a sua força e toda a beleza de sua alma, né? Então, José não era só um simples coadjuvante, ele era o alicerce da família para que Jesus pudesse se estabelecer. Então, essa falta que nós encontramos na Bíblia sobre falas sobre José e sobre Maria, talvez se explique pelo fato de que quando Jesus começa a sua missão, a figura do mestre era tão grandiosa e as obras tão portentosas que aquilo ofuscava tudo ao seu redor e ninguém conseguia relatar outras coisas a não ser os feitos de Jesus. Então, talvez por isso, a história não tenha registrado muita coisa sobre José e sobre Maria. Maria, o nome dela é tão sublime, a figura dela nos remete a uma sintonia de vibrações tão puras e elevadas, que quando a gente ouve uma homenagem a Maria, numa música, por exemplo, de Schubert, Gounod, Caccini, essas ave-marias maravilhosas, elas nos tocam sempre as fibras mais íntimas da nossa alma, nos arrepia, nos eleva, nos sensibiliza. E muitas vezes até as lágrimas. As pessoas que estão acostumadas a rezar sempre, a orar, a alimentar a alma com música clássica, como a Ave Maria, por exemplo, as pessoas acostumadas a isso, quando estão num casamento, numa apresentação de uma orquestra, num velório, onde for, e ouve a Ave Maria, essas pessoas entram serenamente na sintonia de Maria. Mas aquelas pessoas que vivem muito no terra a terra, muito sem parar para ver o que existe além da matéria, o que existe de beleza na história de Jesus. Então, as pessoas mais desligadas, né, quando elas ouvem uma Ave Maria, elas se comovem até as lágrimas, porque elas não aguentam, né, a conexão com os planos elevados da vida, sem se comover quase desequilibradamente. Então, a gente está cansado de ver gente borrando maquiagem, casamento, só porque ouviu uma Ave Maria. Porque não está acostumado com a busca dessa sintonia, né? Porque, olha, gente, quando nós estamos chateados, tristes, angustiados, coloca uma Ave Maria no fundo, faz uma prece, e aí nós vamos ver que cantar o nome de Maria é cantar um amor direcionado a toda a humanidade. E a gente é capaz de aurir forças, equilibrar-se. É muito mágico o nome de Maria. Ela se tornou a nossa Mãe Santíssima. E nessa adoção sublime, ela fez de Jesus o nosso irmão maior. Quando ela nos acolhe no seu regaço divino, quando ela nos acolhe sob o seu manto sagrado, ela se torna a nossa Mãe Santíssima e faz de Jesus o nosso irmão. Quando Maria recebe a notícia que ela seria a mãe do Salvador, sendo relembrada, né, dessa missão, dessa tarefa que ela trouxe do mais alto, e ela estava ali também sendo lembrada do quanto esta missão demandaria dela em termos de renúncia e em termos de abnegação. E, no entanto, mesmo a vida dela tendo sido sequestrada naquele momento para se entregar à missão de ser mãe de Jesus, mesmo sem saber nada que a esperava, ela diz: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. No escuro, ela se entrega no escuro, sem saber do futuro. E isso nos dá o tom da grandiosidade do seu coração. Apesar de muito jovem, porque ela era muito jovem nessa época, apesar de muito jovem,
ela se posta em espírito de humildade e de resolução e nos traz essa frase imortal que deve ser, para todos nós, uma busca constante em nossa vida com Deus. O exemplo que Maria nos dá aí é de fidelidade, é falar de entrega, é falar de confiança, porque Maria se entrega ao trabalho. É preciso que a gente aprenda a abrir espaço em nós, abrindo mão de nossos caprichos, de nossos anseios, dos nossos desvios, que por muitos séculos nós preenchemos a nossa vida. É preciso que a gente consiga renunciar ao próprio eu para apostar em algum projeto social e se entregar a este projeto e deixar que o exemplo de Maria entre em nós, para a gente aprender também a apostar no projeto divino para as nossas vidas. Então, conhecer Maria é entender que a sabedoria que rege nossa vida é infinitamente superior à nossa, que Deus sabe melhor da nossa vida e para a nossa vida do que nós mesmos. Aprender com Maria é aprender a se deixar conduzir, a se deixar moldar por este amor e por essa sabedoria divina que muitas vezes nos convida a abandonar os projetos materiais, a abandonar a visão materialista para confiar no futuro, né? Então, renunciar como Maria renunciou a tudo para se entregar à tarefa, renunciar é mudar de perspectiva, é ampliar o nosso olhar, é aprender a não nos deter mais no aqui, no agora. Renunciar àquilo que é certo no mundo de valores transitórios, para abraçar aquilo que pode representar agora um desafio, uma luta, um esforço, mas que a longo prazo converter-se-á com certeza em realizações definitivas. Então, renunciar com Maria é abrir mão das alegrias passageiras da terra em busca de valores mais perenes no céu. É afinar a nossa intuição, a nossa percepção, é procurar essa conexão com o divino que há em nós, para escutar a voz de Deus que nos fala em silêncio nas nossas preces e reflexões. A voz de Deus nos diz que está tudo certo, que a gente deve seguir em frente, na certeza de que as respostas que nós não temos hoje, com certeza um dia virão. Então é lindo perceber isso, porque por várias vezes no capítulo 2 de Lucas, a gente vê que Lucas dizia assim, tudo que Maria aprendia, ela guardava aquelas coisas no coração. Então, ela tinha um coração disposto a fazer a vontade do Pai, fosse qual fosse, com imensos sacrifícios e sofrimentos. Então, vamos guardar tudo que nós temos aprendido agora, nesses tempos tão desafiadores da pandemia, guardar tudo no coração e conferir o que a vida nos pede, conferir o que o nosso coração nos pede, colocar o nosso coração na frente de todas as atitudes das nossas vidas. Então, nós somos arrastados pela rotina, pelas circunstâncias, e às vezes a gente não para refletir o que nos move, o que nos impulsiona, quais as emoções que estão conduzindo a nossa vida, porque a gente não está parando para pensar, para olhar dentro do nosso coração, que é onde de fato Deus conversa conosco, nesse recinto sagrado do nosso coração. Então, aprender com Maria é buscar o que está dentro do nosso coração, é encontrar esse lugar sagrado que existe dentro de nós e que muitas vezes é terra abandonada, porque a gente não está olhando o que está lá dentro. Então, quando Nossa Senhora, grávida, vai visitar a prima Isabel,
Lá elas conversam, ficam alguns meses, e assim que ela volta para casa, Jesus nasce. E Maria já sabia que ali, nos braços, na manjedoura, estava alguém que não nascia para ela. A voz dos anjos anunciam assim: hoje vos nasceu o Salvador. Quer dizer, ele não nasceu para Maria, vos nasceu, ele nasceu para todos nós. Então, Maria já começa a perceber que ali não estava alguém que nasceu para a família, mas para todos, né? Ela dividiria aquele filho com o mundo inteiro. Ela começa a entender bem essas questões quando ela fala com o marido, né? Uma atitude de Jesus lá, Jesus escuta e fala assim: mãe, o que você quer de mim? O que você quer de mim? Chamando a atenção dela que ele não veio para as coisas dela, ele veio para as coisas do Pai. Quando ele se perde no templo, que eles vão dizer para ele: como é que você faz isso com a gente? Você sumiu tantos dias. E ele fala: por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabem que eu estava cuidando das coisas do Pai? Então, ela vai aos poucos, né, percebendo a missão grandiosa que aquele filho havia trazido. Não se sabe quando o marido dela morreu. Ninguém tem essa data da morte de José, e nem os espíritos revelaram nada a esse respeito. O interessante nesse aspecto da viuvez da Maria é que ela não se casa de novo. E naquela sociedade não existia espaço para ser viúva. A mulher, quando ficava viúva, os anciãos buscavam para ela outro marido. Muitas das vezes, ela tinha que casar com o irmão do marido. Às vezes, um irmão lá de 10, 12 anos, ela tinha que casar, porque ela não poderia continuar sozinha. A mulher solteira, ela era cuidada e guardada pelo pai, pelos irmãos, depois pelo marido. Sozinha ela não sobreviveria. E o mais incrível é que Maria, quando José morre, ela continua sozinha. De repente, a história não registra mais a presença de José. Ela segue em frente. Quando Jesus é crucificado, parte-se do ponto que ela já era viúva, porque Jesus a entrega para João para que ele tomasse conta, né? Então, Maria não se casou. Isso foi uma exceção que a sociedade judaica deu a ela. E ali, então, ela se firma e educa seu filho no sentido materno, né, no conhecimento do dia a dia, né? Ela tem uma relação estreita entre ela e Jesus. Então, Maria concebe Jesus, e isso foi sempre um mistério, né? Ninguém sabia como é que é essa história. Alguns estudiosos dizem que o casamento de José com Maria era assexuado. Era um casamento só assim, para que aquele patriarca tomasse conta daquela jovem que tinha 12 anos quando se casou com José. Alguns autores dizem que Maria casou com José, ele era viúvo, ele tinha na base de uns 60 anos e já tinha filhos. E como o templo de Jerusalém sempre fazia, escolhia alguém para tomar conta de uma pessoa que fosse órfã. Maria talvez já fosse órfã aos 12, 13 anos, porque quando a mulher menstruava, ela não poderia continuar morando no templo. Então, Maria completa 12 anos e os anciãos do templo começam a procurar um lugar para ela ir morar. Então, pressupõe-se que ela não tinha mais pai e mãe, porque senão ela voltaria para a casa do pai e da mãe, né? Então, eles procuram um homem bondoso, um homem bom, um homem que cuidasse dela, né? E eles dão, então, a custódia de Maria, eles dão a José.
Mas isso só poderia acontecer se eles se casassem. Então, eles se casam. Ele com 60, ela com 12. Um casamento diferenciado. Ela seria esposa, mas não seria mulher. No princípio, com 12 anos, ela não seria mulher. Então, ela foi oferecida a José num casamento sem consumação. Essa é a história dos pesquisadores do que há de mais novo e da revelação da vida de Maria. É por essa razão desse casamento sem consumação que quando o anjo fala que ela vai ter o filho, ela fala, como é que eu posso estar grávida se eu acabei de casar? Então, quando uma pessoa muito jovem casava, não tinha contato sexual. E ela não tinha. A gente vê isso na nobreza também, era um costume da nobreza, né? Dava-se uma moça, uma menina de 9 anos em casamento, ela ia morar no castelo do marido, mas só depois, bem mais tarde, é que ela ia consumar aquele casamento. Então, Maria fala, como é que eu posso estar grávida se eu casei há pouco tempo, né? Tudo indicava, então, que Maria, quando o anjo aparece para ela morava com José num sistema de tutoria e seria um casamento sem vida marital. Então, quando se fala da concepção de Jesus, ninguém considera a concepção natural. A razão nos está a dizer que poderia ter sido, sim, uma concepção natural, mas foi criada toda uma mística em torno dela. E nós não temos uma informação cabal sobre como foi a concepção realmente. A concepção se deu, como os textos religiosos colocam, por obra do Altíssimo, ela se deu de forma natural, mesmo que ela, considerando de forma natural, a espiritualidade poderia ter plasmado um espermatozoide, o que não seria impossível, só que seria desnecessário, não precisava de ser dessa forma. Então, Cristo é um espírito elevadíssimo, mas ele teve um corpo exatamente como o nosso. O corpo dele não era diferente. Então, pressupõe-se que ele foi concebido como qualquer corpo humano. Allan Kardec escreve sobre isso, sobre o termo imaculada, Maria imaculada, Maria concebida sem pecado. Kardec escreve sobre isso na Revista Espírita de janeiro de 1862. E ele fala sobre esse rótulo de imaculada, não na concepção de alguém que nunca teve contato sexual. Ele, reduzindo a questão no sentido de erro, de mancha, de mácula, de nódoa, nada disso. Ele não fala que Maria era imaculada num sentido relativo a ter tido sexo ou não. Ele fala que Maria era imaculada porque ela não trazia nenhuma mácula de nenhuma espécie. Ela não trazia as manchas espirituais que nós trazemos. A sua condição espiritual era bem mais elevada. Então, ela não tinha mácula da vaidade, do orgulho, ela não tinha mácula da ambição, do ciúme, ela não tinha mácula do egoísmo. Ela não trazia as imperfeições morais tão nossas da espécie humana. Então, ela não tinha nenhuma mácula. Ela era imaculada. Ou seja, ela era um espírito de alta envergadura. Então, ela quando se fala concebida sem pecado, quem não é filho do estupro é concebido por amor, muitas das vezes, mesmo que aquelas pessoas que não planejaram uma concepção, concebem sem pecado, na beleza da concepção. Então, os evangelhos canônicos, os evangelhos apócrifos, a tradição oral, não registra
quando foi que Maria morreu. Se morreu em se foi enterrada em Jerusalém, se morreu em Jerusalém ou se morreu em Éfeso. Ninguém sabe, não existe prova concreta. Um estudioso de Maria, o Monsenhor João Clark Dias, ele escreve um livro sobre Maria Imaculada Conceição, e é um dos autores mais respeitados pelos católicos. Ele afirma que Maria viveu durante 23 anos com João, depois que Jesus foi crucificado. Ela ficou ali sob o amparo do evangelista João, algum tempo em Jerusalém, algum tempo em Éfeso, atendendo às próprias orientações de Jesus. E acredita-se que ela tenha morrido em Jerusalém, fato que Emmanuel confirma. E existe um túmulo, é tão engraçado porque eles falam que ela ascendeu ao céu de corpo, mas existe um túmulo hoje aberto à visitação, que está no Vale do Cedron, na parte baixa de Jerusalém, onde supostamente também foram enterrados os pais dela. Então a própria história é muito confusa, né? Ao mesmo tempo que fala que ela ascendeu aos céus, tem um túmulo onde ela foi sepultada. Humberto de Campos diz que Maria viveu em Éfeso, ao sul de Éfeso, era uma cidade a 3 léguas assim, de Jerusalém, e ela permanece na Terra até aproximadamente 72 anos de idade. Era, assim, uma vida extremamente longa para aquela época, né? Então, o Papa Pio XII, em 1950, declara o dogma da ascensão de Nossa Senhora, mas ele não põe muitos detalhes. Ele declara simplesmente que ela subiu ao céu de corpo e alma. Vocês percebem que foi só em 1950, gente, 19 séculos depois, um Papa vem declarar a ascensão dela aos céus. O papado dele durou de 1939 a 1958. Então, nós respeitamos profundamente a intenção do Papa Pio XII em exaltar a Mãe de Jesus a esse ponto de dizer que ela subiu aos céus com o corpo. Mas, junto com tudo que nós sabemos da ciência, nós chegamos à conclusão que no céu não tem como viver com a matéria de um corpo de carne aqui da Terra. Então, a ascensão de Maria, em termos espíritas, deve ser vista como um desdobramento seguido de materialização. Quer dizer, o espírito dela sai do corpo, materializa ali e desmaterializa, talvez algo parecido com isso. Um dia, depois de longos anos trabalhando na seara do Mestre, Maria, que não se deixou consumir pela tristeza e pela saudade, ela estava sentada ao crepúsculo e orava na sua casinha em Éfeso. A estrada se abria na frente da casinha e ela via, muitas das vezes, os peregrinos, os leprosos, os mendigos que vinham pedir abrigo, pedir repouso, pedir alimento naquela casinha. Então, Maria orava ao crepúsculo. E, embora a soledade daquele ambiente, ela não se sentia só. João tinha ido a Jerusalém, ela estava sozinha em casa, mas ela sempre sentia na sua alma uma força singular. Chico Xavier ainda escreve que uma brisa suave vinha do oceano e que a noite, esta noite em questão, era povoada de estrelas e a lua era um plenilúnio, era uma noite de lua cheia, como se tudo ali estivesse enfeitando o ambiente num concerto de harmonia e de luz. E Maria, sentada orando, ela viu aproximar alguém. E ela pensou que era algum necessitado.
E esse peregrino lhe diz: minha mãe. Como todos os outros que buscavam Maria, chamavam dela muitas vezes assim. Mas ele diz: minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Aquela voz lhe inspirava profundas emoções, ao dizer-lhe que compreendia as saudades do coração dela e ao derramar no seu íntimo, assim, as mais santas consolações. Então, os olhos de Maria se umedecem de ventura, de alegria, quando aquele hóspede, que até então ela não tinha reconhecido, lhe estendeu as mãos e, com profundo amor e com a mais bela ternura, ele diz: minha mãe, venha aos meus braços. Aí é que ela vê que é Jesus. Ela se aproxima e, num ímpeto de amor, ela faz um movimento de que ia se ajoelhar aos pés dele, e ele não permite. Ele, cercado com aquele halo de luz celestial, ele que ajoelha aos pés da mãe dele e beija-lhe as mãos. Ele não permite que ela ajoelhe aos pés dele. Ele se ajoelha aos pés dela. Ela olha para ele e ele fala: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas, no meu reino, a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível alegria, enquanto aos ouvidos dela chegavam um coro de 1000 vozes cantando harmonias do céu. No dia seguinte, João regressa da cidade e assiste os últimos instantes de Maria Santíssima no corpo de carne. Numa inexpressível expressão de serenidade, Maria se desprende da vida material. Aí sim, a sua alma ascende aos céus em espírito, nos braços do Filho amado. Hoje, nós sabemos que do plano espiritual, Maria dirige várias organizações de socorro aos necessitados, principalmente aos suicidas, que são atendidos e recolhidos em instituições como, por exemplo, o Hospital Maria de Nazaré e a Mansão da Esperança, que Ivone do Amaral Pereira nos dá conta no livro Memórias de um Suicida. Porque então Jesus diz que ele entregou os suicidas à mãe dele, para que ela tomasse conta. Porque ele falou: só um coração materno tinha força e amor suficiente para cicatrizar as feridas que aquelas almas chegavam lá. Então Maria ficou sendo essa luz que hoje conta com milhares de servas, né? Com milhares de amigas espalhadas por todo o universo. Dr. Bezerra de Menezes tem uma passagem belíssima no próprio Desencarne. Ele sai do corpo de carne e vê uma multidão de espíritos cantando, espíritos que ele socorreu, ele escuta aquela música maravilhosa, e uma das amigas de Maria, uma das servas de Maria mais diletas, que tem o nome de Otília, acho que sim, Otília, ela se aproxima de Bezerra de Menezes e fala: a nossa Mãe Santíssima te convida a subir aos planos mais elevados. Você fez por merecer. E ele fala: enquanto tiver uma dor na terra, é por aqui que eu vou ficar. Isso é lindo. Então, Maria se foi. Eleva-se da terra a soberana Senhora, onde tantas vezes ela chorava de júbilo, de saudades e de esperança sem o Filho amado. Jesus, após a crucificação, é colocado nos braços dela.
A partir daí, ela passa a ser mãe de todos nós. E ela chora a dor daquele filho que partia. E o choro silencioso dela, por ter segurado um dia o corpo machucado de Jesus, esse choro tem atravessado os séculos, consolando a todos nós cujos filhos partiram, mas também consolando aquelas famílias que sofrem muito mais por verem seus filhos crescerem num mundo ainda impiedoso e muitas vezes muito cruel. Então nós vamos nos inspirar no martírio de angústia de Maria e vamos tentar aprender a buscar a esperança e a fé no amor e no trabalho, que é o melhor lenitivo para todos os nossos males. Vamos deixar ressoar no recôndito de nossas almas a voz sublime de Maria. Calma, minha filha, isto também passa. Era isso, Roberto, que eu trouxe para as nossas reflexões da noite de hoje. Não tivemos a menor pretensão de esgotar o tema Maria, Nossa Mãe Santíssima. Eu sugiro a vocês a leitura do livro de Humberto de Campos, Lázaro Redivivo, onde ele fala de Maria, uma página maravilhosa de Maria acompanhando o Calvário de Jesus, e o último capítulo do livro Boa Nova, onde Humberto de Campos nos fala dessa vivência dela nos últimos dias.